Olá pessoal, bem-vindos de volta, mais uma aula do nosso cursinho FMG à Prova. Dessa vez, uma outra questão sobre René Descartes. O Enem gosta muito do Descartes, vira e mexe ele cai vários anos seguidos. Então, vamos começar com a leitura. Esse trecho foi tirado do livro Princípios da Filosofia Primeira, nessa edição que é uma edição portuguesa, foi adaptado, e vai dizer o seguinte: a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, o tronco, a física, os ramos que saem do tronco, todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral, entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau da sabedoria. Bom, e aí o Enem pergunta, qual que é o comando? Vocês lembram que a gente tem que prestar atenção no comando. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo, então, qual que é o objetivo dessa alegoria da árvore do conhecimento? Ora, o Enem te deu uma dica. Essa alegoria, ela trata da condição epistemológica da filosofia. Ou seja, o que é epistemologia? É o conhecimento, a forma que nós podemos conhecer. Então, a gente tem aqui uma questão que está tratando sobre o problema do conhecimento. Nesse sentido, já matamos aqui a letra A, como alternativa. Quais são as alternativas? Sustentar a unidade essencial do conhecimento. Já falaremos dela. Refutar o elemento fundamental das crenças? Óbvio que não, ele não está falando de uma rejeição das crenças aqui. Impulsionar o pensamento especulativo, ele está pensando aqui, ele está falando sobre como nós podemos filosofar, como é as possibilidades de filosofar? Não. Ele fala disso em outros trechos, em outros textos, mas não nesse trecho. Recepcionar o método experimental, ou seja, receber e, de certa forma, usar o experimento, o método empírico, não se trata disso. Incentivar suspensão dos juízos, ou seja, quando a gente vai olhar para o mundo e vai duvidar do mundo, suspender temporariamente o juízo para que a gente possa alcançar uma verdade indubitável. Ora, de certa forma, isso pode até estar lá no horizonte do Descartes, mas isso está no horizonte em outros trechos, em outros textos escritos pelo René Descartes, e não tem nada a ver com esse texto. Esse texto está falando de uma unidade. Olha, a árvore, ela cria a unidade no conhecimento. Existe a raiz, existe o tronco, existem os ramos. Então, o conhecimento ele tem uma unidade essencial. E essa perspectiva, vale lembrar, ela já estava presente em vários outros autores. O próprio Aristóteles vai entender uma unidade da filosofia. A gente pode ver depois entre os helênicos, por exemplo, o próprio Epicuro vai defender que a filosofia ela se dividiria em quatro, e essa filosofia ela era única, sendo a moral também uma das mais importantes, chaves, e o fim da filosofia seria a moral. Então, aqui Descartes ele está inovando, mas ele está, de certa forma, recuperando uma tradição da filosofia, de que o conhecimento filosófico ele tem uma unidade, ele faz parte de um todo completo. Então, assim a gente consegue matar essa questão de forma bem tranquila, bem rápida. Foi uma questão fácil também, porque o Enem te deu a dica, e porque a gente também precisava ter um pouco de atenção com os significados da epistemologia, e essa alegoria, o que ela está fazendo, Ela está unindo as diferentes partes do conhecimento filosófico. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê numa próxima aula. Até breve.